Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a palavra, esse espaço dentro do nosso canal, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje, antes de darmos início ao nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Como você tem aproveitado o seu tempo? E eu aqui tenho em minhas mãos um relógio. É claro que hoje nós não vamos falar sobre marcas de relógio ou joias, mas como nós temos aproveitado o nosso tempo. Este é o tema do encontro com a palavra de hoje. O que você tem feito com o seu tempo? Você acha que você tem aproveitado bem o seu tempo? Ou você acha que 24 horas já não é mais o suficiente para você organizar todas as suas tarefas? Hoje nós iremos ler 2 textos bíblicos para dar início ao nosso estudo. O primeiro se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. Assim diz a palavra de Deus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu a Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O segundo texto também se encontra em Lucas, agora no capítulo 13, versículo de 6 a 9. Lucas, capítulo 13, de 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que veio procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. Amém. Então, hoje nós iremos falar sobre o tempo. Onde nós gastamos o nosso tempo. Muitas vezes nós andamos distraídos, ocupados, ansiosos, querendo aproveitar ao máximo o nosso tempo. Nós aprendemos através de pesquisas a respeito das horas de sono, o horário para se alimentar, o horário para se exercitar, o horário para tirar de lazer, o horário para trabalhar, mas muitas vezes nós nos prendemos a essas regras e no final do dia, quando estamos deitados para dormir, nós pensamos: o que eu fiz no meu dia hoje? O que eu fiz de útil, de importante no meu dia hoje? Será que as minhas tarefas, será que as minhas preocupações, será que as minhas ansiedades, lá no futuro, irão acrescentar algo na minha vida? O que eu tenho feito com o meu tempo?
Por isso, hoje, nós vamos meditar em 3 ladrões de tempo que roubam o nosso tempo, que faz com que a gente venha perder esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. O primeiro ladrão do tempo é o medo. O medo é um dos ladrões do tempo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus por causa do medo. O pecado que habita em nós, ele nos aprisiona de tal forma e nos amedronta de tal forma que nós temos medo de coisas que não existem. Você sabia que muitas das suas preocupações e dos seus medos são coisas que jamais irá acontecer? Mas você se preocupa? Existem pessoas que têm medo do que está acontecendo lá do outro lado do planeta, porque alimentam a sua alma, alimentam a sua vida com notícias ruins, com desastres, com tragédias. Ligam os telejornais e só veem notícias ruins. Não há uma notícia de esperança, uma notícia boa, mas somente tragédias, porque é o que dá audiência. Perceba que hoje a maioria dos telejornais não mais transmite as notícias, mas eles mostram tragédias, porque é isso que infelizmente traz a audiência. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, mais ansiosas, com medo de coisas que nem aconteceram, ou que não interferem em nada a sua rotina, mas elas têm medo e vivem aprisionadas, vivem amarguradas. Pessoas que têm medo, por exemplo, de entrar em uma faculdade para estudar, pessoas que têm medo de começar a praticar exercícios físicos, pessoas que têm medo de arriscar, de tentar mudar o rumo da sua vida profissional, até mesmo em relação à sua vida amorosa. Pessoas que vivem presas no sofrimento, pessoas que são violentadas, pessoas que sofrem, mas têm medo de mudar, medo de arriscar, medo de tentar, medo de ter um diálogo, de conversar. Porque dentro de suas mentes acontecem coisas, pensamentos que aprisionam. Assim como Adão, por causa do pecado, ele teve medo de Deus. Pessoas que têm medo de Deus. Pessoas que acham que Deus é um senhor barbudo, velho, zangado, que vive castigando a humanidade por causa do pecado. Não conhecem o amor de Deus, não conhecem o Evangelho, não sabem o que Cristo fez por nós. Vivem aprisionadas com medo. Nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso ser, da nossa vida, e fazer com que venhamos a perder tempo, para que lá na frente nós não venhamos nos arrepender. Outro ladrão de tempo, e esse é bem comum nos nossos dias de hoje, o uso excessivo da tecnologia. Há uma matéria no portal G1, publicada no dia 25 de agosto de 2023, que diz que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia em frente a uma tela, seja de celular, smartphone, ou então de tablets, notebooks ou televisores. 9 horas por dia. Mas será que isso é possível? Faça um teste. Tenta entrar nas configurações do seu sistema operacional do seu celular e vê lá quanto tempo você gasta usando tal aplicativo, principalmente os aplicativos de redes sociais. Existem pessoas que são viciadas, como dizem os neurocientistas, em rodar a tela, virar a tela e ficar passando
E ali eles ficam horas e horas passando conteúdos e conteúdos que não trazem muitas vezes importância nenhuma para a nossa vida, mas faz com que nós venhamos a perder o nosso tempo. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 12, versículo de número 11: quem cultiva a sua terra tem comida de fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo. A tecnologia pode ser uma bênção para as nossas vidas, como tem sido agora aqui, gravando esse vídeo, a qual você está acompanhando aí agora em nosso canal. É um momento de edificação, um momento de aprendizado da palavra. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos aprisionados nesse sistema e vemos um vídeo, outro vídeo. Quantas pessoas não conseguem dedicar um tempo de leitura, de aprendizado, de ler um livro, de conhecer outras culturas, de aprender algo que realmente vai mudar o seu pensamento, mas conseguem ficar horas, como dizem os mais jovens, maratonando séries, passam a madrugada assistindo séries, um episódio atrás do outro episódio, e aí quando vão ver já é 6 horas da manhã, passaram já toda a madrugada assistindo. Agora as pessoas não sentem o efeito desse excesso de tecnologia, mas lá no futuro, lá na frente, com certeza irão colher frutos amargos dessas escolhas que eles estão fazendo hoje. E isso não é somente em relação ao uso de smartphones, de televisores, de redes sociais, mas a tecnologia em si também, ela pode ser sim algo que venha roubar o nosso tempo. Você já percebeu que hoje é tudo tão simples, tudo tão fácil? Não era como há alguns anos atrás, que se você precisasse falar com alguém, por exemplo, você teria que ir até uma praça, buscar um orelhão, colocar uma ficha, fazer uma ligação, falar com uma pessoa. Hoje, parece que a tecnologia ela encurtou esse tempo que nós perdíamos. Porém, hoje nós vivemos cada vez mais sem tempo e estamos cada vez mais ansiosos. Dito isto, vejam, por exemplo, os nossos cultos. Existem pessoas que não conseguem mais cultuar a Deus 1h30, 2 horas, que já sentem uma fobia, um desespero, uma vontade de sair, de se levantar, mas conseguem ficar no entretenimento de um vídeo, de um jogo de futebol, de um filme, por horas. Vejam que nós automaticamente estamos fazendo trocas que hoje nós não sentimos efeitos, mas lá no futuro nós veremos quanto isso foi prejudicial para a nossa vida. E o último medo que nós temos é o medo de perder nossos bens materiais. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que nós não podemos ter dinheiro, usufruir do dinheiro, saber usar o dinheiro, mas amar o dinheiro, amar as coisas, amar o que esse mundo pode oferecer para nós: conforto, segurança, facilidades, amar isso. Como lemos na palavra de Deus aqui, Marta estava tão preocupada em servir a Jesus com tudo que ela tinha, com seus bens, com a sua casa, com tudo que ela podia oferecer materialmente, que ela esqueceu a melhor parte, que era ouvir o Mestre, ouvir seus ensinamentos, conhecer Jesus. Maria entendeu isso. Maria entendeu que tudo aquilo não era necessário. Jesus, ele estava querendo ensinar outras coisas, tanto para Marta quanto para Maria. E Maria entendeu, mas Marta não. E muitas vezes
Nós vivemos em o mundo de Marta, onde nós precisamos ter o coração de Maria. Nós vivemos agitados, né? Vivemos totalmente ligados, né? Como as pessoas costumam dizer, esse está ligado nem no 220, né? Já está ligado aí no 440, já está elétrico, né? A pessoa não para. Mas nós precisamos sim parar. Precisamos descansar a nossa mente. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar do nosso Senhor. Não deixe que esses ladrões, existem muitos, queridos, mas por hora hoje nós vamos falar desses três. Não deixe que esses três ladrões roubem o seu tempo. Roube o tempo que você passa com a sua família. Roube o tempo que você passa na igreja servindo a comunidade, servindo o povo de Deus. Não deixe que esses ladrões roubem o seu tempo com você mesmo, de ler um bom livro, de ouvir uma boa música, de ficar em comunhão com Deus, ouvindo hinos, lendo a Bíblia. Não deixe que o seu tempo seja roubado por esses ladrões. Aproveite o seu tempo. Aproveite. Dedique o seu tempo àquilo que realmente tem valor. Para encerrar, queridos, eu quero ler uma ilustração para vocês. Imagine que você tenha uma conta em um banco em que toda manhã são depositados R$ 86.400. Porém, não é permitido você guardar nenhum centavo para o outro dia. Você tem que gastar em 24 horas R$ 86.400. O que você faria? Com certeza, você iria se esforçar para gastar esse dinheiro ao máximo. Você ia se dedicar para gastar esse dinheiro para que não sobrasse nada para o outro dia. Mas, no outro dia, a conta é zerada e, de novo, é depositado R$ 86.400. Todos os dias é depositado na nossa conta R$ 86.400 segundos. E o que você tem feito com esse tempo? Será que você está desperdiçando esse tempo? Se fosse dinheiro, você não iria desperdiçar, mas você está desperdiçando o seu tempo, algo que não vai voltar, algo que você não terá novamente. É para aquele dia. Amanhã é outro dia. O que você tem feito com o seu tempo? Medite nisso. Eu quero desejar um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo.
rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a